A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez venho aqui trazer mais uma palavra da parte de Deus que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Lucas 10, versículo 10, Lucas 13, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: a cura de uma mulher paralítica. Nessa passagem nos deixa bem claro que Jesus estava pregando na sinagoga. Eis que havia ali uma mulher que padecia há 18 anos por uma enfermidade espiritual, onde vivia encurvada. Mas olhando Jesus para ela, se envolveu de íntima compaixão. Onde Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus olhou para ela com um olhar de misericórdia, amor, olhou com um olhar de íntima compaixão. Mas ele sabia o que se havia passado com aquela mulher e não a julgou. Ele não a julgou pelo seu passado. Na Bíblia não relata o seu nome. Ela teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada pelo poder da palavra que foi lançada sobre ela. Houve ali uma grande libertação, quebra de maldição. Houve uma mudança de vida tremenda na vida daquela mulher, porque aonde Jesus chega, algo acontece. E Jesus pôs as mãos sobre ela e logo a endireitou. E ela glorificou a Deus pelo milagre que ela recebeu, pela sua libertação. E ela disse: Jesus, o Filho de Deus não... E Jesus, o Filho de Deus, não mudou. E continua operando milagres, prodígios. Basta somente crer que sereis curado. O segredo da vitória é tomar posse da palavra de Deus, onde há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Então o Senhor diz o seguinte para ti nesta tarde: então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa passagem bíblica diz tudo quem é Deus e o que Ele faz pelo seu povo. Em Isaías 59, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mesmo com Jesus no barco, devemos perseverar em oração e súplicas, onde Deus é a força do seu povo, e aqueles que de madrugada o buscam o encontrarão. O Salmo 103 disse: esse salmo fala de gratidão, de lealdade, reconhecimento. No versículo 3, é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Iniquidade é o que é contrário à vontade de Deus. Então, devemos bendizer a Deus pelas suas benignidades. Benignidade significa aquilo que é certo, bênção, paz, misericórdia, amor, ou seja, esperança. No versículo 15, deixou bem claro: a vontade de Deus é abençoar, mas para isso devemos confiar inteiramente nele. Porque se a gente não confiar no Senhor, não recebemos aquilo que precisamos. Se a gente não confiar no Senhor no dia da adversidade, como os Salmos, na passagem que um salmista diz que no dia da adversidade o Senhor o esconderá no seu pavilhão e esconderá na tua sombra do Onipotente. Então temos que crer e acreditar que no tempo das dificuldades, das adversidades, estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente. Mas para isso devemos ter uma posição que não existe vitória, não existe confiança, não existe esperança, não existe paciência, se não tiver um joelho dobrado no chão clamando pelo nome do Senhor Jesus. Sabe a hora que Deus ri, se agrada? Quando estamos com os joelhos dobrados.
porque Deus ele nos fala através da tua palavra e nós falamos com Deus através da nossa oração, através da nossa súplica. Então, permaneça firme no dia da angústia. Em Provérbios 24:10 diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confia. Aqui deixa bem claro que a palavra de Deus é escudo. Então, todo aquele que crê em Deus e guarda a sua palavra no seu coração, ela é um escudo. Ela nos dá força nos dias da angústia, das adversidades. Deus, ele é soberano, amoroso e deseja salvar a todos. Mas isso não anula o direito da escolha do ser humano. Isso quer dizer que Deus nos deu um livre-arbítrio. Você que decide o que quer que Deus faça na tua vida. Porque existe dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção é o que leva à salvação, que é o caminho estreito e apertado. E o caminho largo e espaçoso, que é o caminho da perdição, é o caminho que leva à prostituição, ao adultério, à avareza, à lascívia, aos desejos da carne. Então, que possamos permanecer em Cristo até o fim. Que possamos ser gratos a Deus pela salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Tem uma passagem na palavra de Deus que é muito pouco falada nas igrejas, que fala quando Jesus, ele foi chamar, quando a passagem que deixa bem clara a sua posição, o exemplo que ele nos deixou, que deveremos seguir, para que venhamos sair vitoriosos diante de qualquer circunstância que estivermos passando. Que diz em Isaías 53, versículo 3 e o 7, que diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos de caso algum. Foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Com o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Aqui mostra que ele era desprezado, nesta passagem, o mais indigno entre os homens. São palavras duras referidas a quem não merecia jamais ser chamado desta forma. Mas ele deixou um exemplo claro para ser seguido. Mesmo passando por tudo isso, não abriu a sua boca e não murmurou. Que possamos fazer o mesmo, para que venhamos receber a nossa vitória. Está difícil, dê glória a Deus, porque uma das coisas que o diabo não suporta é a adoração a Deus. Aonde tem uma casa que existe adoração, que existe santificação, que existe um joelho dobrado, o diabo ele não passa nem perto, porque ele não suporta adoração ao nosso Deus. E agiu como um cordeiro digno de toda honra e adoração, mas ele venceu. Assim também nós venceremos quando colocamos a nossa visão nele. A nossa fé é fortalecida e alicerçada. Jesus virá com toda a sua glória e majestade para buscar uma igreja remida, limpa pelo sangue do Cordeiro. É uma passagem que nos leva à reflexão. Como anda a nossa vida, porque não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus virá. Devemos estar preparados, porque a qualquer momento a trombeta tocará. Mateus 25:3 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que devemos estar com
como as 5 virgens prudentes, com azeite, para quando Jesus chegar a tocar a tua trombeta, possamos estar preparados como essas 5 virgens, que tinham azeite nas suas vasilhas. Por isso, em Mateus 24, fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para isso acontecer, tem que querer, tem que haver renúncia, abrir mão das nossas vontades, do nosso eu, e viver na vontade permissiva de Deus. Deixar que Deus seja o centro da nossa vontade, deixar que Ele venha tomar conta de tudo, que possamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo que a gente for fazer, devemos colocar diante de Deus, para que não venhamos pegar caminhos errantes. Jesus pergunta para mim e para você como anda a sua vida. Pare, reflita e deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Ele só age quando abrimos verdadeiramente o nosso coração. Eu aprendi algo na minha caminhada. Para estarmos de bem com Deus, primeiro devemos estar de bem com as pessoas à nossa volta. Porque se não estivermos de bem com a gente mesmo, não vamos estar de bem com as pessoas à nossa volta e muito menos com Deus. Então tome posse desta palavra, aplica no teu coração, porque foi Deus que colocou para que possa estar falando do seu amor, falando do sacrifício do teu filho, falar do amor de Deus pela nossa vida. Que esta passagem me faz lembrar quando Jesus estava ali no monte do Getsemane, quando ele sentiu aquele momento, quando ele estava orando, aquela angústia terrível, a ponto de sair sangue dos teus poros. Imagine, às vezes ficamos angustiados, é um sentimento ruim. Imagina o que Jesus passou naquela hora. A angústia era tão grande que começou a sair gotículas de sangue. E naquela hora ali ele sentiu o peso, ele sentiu o que ia acontecer. E ele orou ao Pai, pediu: Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Mas naquele momento ali, ele sentiu, e Deus ele ficou em silêncio. Deus não respondeu, porque Deus sabia a necessidade, mesmo vendo o teu filho sofrendo. Por isso que ele fala: por amor a seus filhos, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, tenha a salvação. Então, mas quando Deus ficou em silêncio, ele entendeu o propósito de Deus e não negou a vontade de Deus. E ele disse: Pai, faça conforme a tua vontade e seja feita a tua vontade, não a minha. Então que possamos estar nesta posição que Jesus esteve, que possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Mesmo que esteja difícil, devemos fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Eu sei que os dias são maus, mas sabemos que temos o guarda fiel que nos guarda, que nos livra. Porque na palavra de Deus diz que praga alguma chegará à tua tenda. Então isso é uma promessa de Deus e devemos ter fé e convicção que praga alguma chegará à nossa tenda. E devemos usar a autoridade que Deus nos deu e repreender aquilo que vem contra a nossa vida. Deus, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E Deus, Ele colocou esse propósito no meu coração para estar levando a palavra de Deus. E não precisa de muita coisa para Deus falar, porque Deus, Ele age na simplicidade. Eu passei por um momento difícil na minha vida, passei por um momento de depressão muito forte, profunda, onde eu não comia, eu não dormia, e a cada dia que passava eu estava perdendo peso. Cheguei até mesmo de perder o meu emprego por conta da depressão que eu tive, síndrome do pânico. Eu estava cada dia perdendo peso, eu fiquei praticamente carne e osso. Mas só que Deus, Ele usou pessoas para dizer para mim que essa depressão não era para o homem, que essa depressão não seria para os médicos, mas seria para Ele.
E Deus, Ele começou a usar pessoas para estar me ajudando em oração, em campanhas. E Deus disse que eu não ficaria daquela forma. Então Deus, Ele mudou a minha história. Deus me libertou daquela depressão. Deus me tirou daquele leito de enfermidade onde eu não tinha força para levantar. Eu não tinha forças para fazer nada. Eu não tinha força, muito menos para comer, porque quando eu olhava para o alimento, me dava ânsia de vômito. Mas Deus, Ele cortou todos os laços, quebrou os grilhões, porque mesmo naquela situação eu não perdi a fé. Eu não neguei a Jesus, eu permaneci firme, crendo e acreditando que o Senhor mudaria a minha situação, mudaria a minha sorte, mudaria o meu cativeiro. E Deus, Ele virou meu cativeiro, mudou a minha história e hoje eu estou aqui contando este testemunho pelo que Deus fez na minha vida. Então que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Porque bendiz ao Senhor, porque Ele tem sarado as tuas enfermidades. Então devemos fazer a nossa alma cair em si, porque muitas das vezes a nossa alma se encontra angustiada, aflita. Devemos recitar para a nossa alma, mostrar as grandezas de Deus para que ela venha se acalmar. E Deus, Ele me deu a vitória. E hoje eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, quando Ele faz, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele é o Deus do impossível. E agindo Deus, quem impedirá? Então, sabemos que qual é o verdadeiro jejum que agrada a Deus? É quando abrimos mão da nossa vontade e para ajudar o nosso próximo, seja qual for a situação que você estiver passando. Se chegar alguém precisando de uma palavra de apoio, que você possa dar uma palavra de apoio, dar uma paz do Senhor, dar um abraço. Porque esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus, que sejamos misericordiosos. Devemos ter misericórdia do nosso próximo. Devemos olhar para o nosso próximo com um olhar de amor, de misericórdia. Não com um olhar de julgamento, não com um olhar de reparação, mas com um olhar de amor. Porque Jesus, Ele não nos olha como o homem nos vê. Ele não vê como o homem nos vê. Ele não vê por fora, mas Deus, Ele nos vê o nosso interior. Então tome posse desta palavra, porque foi Deus que colocou no meu coração, aplique. Não deixa que ela venha cair por terra e medita, faça uma reflexão da sua vida, como ela está, porque a qualquer momento Jesus voltará. Então essa é uma passagem, né, que quando eu leio Isaías, meu coração dói, porque são palavras duras que Jesus ouviu, passou, mas Ele venceu. E venceu, nós